Oi, oi! Estamos começando mais um episódio do Mentoria Eleitoral Podcast. Já são 28 episódios aqui e se você ainda não nos segue, faça o favor, né? Mentoria Eleitoral, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum episódio. A campanha já tá aí, já chegou e a gente está trazendo só os melhores do mercado para te ajudar nesse desafio que é vencer uma eleição. E hoje temos uma convidada especialíssima, é a publicitária Nani Blanco, que ela é pós-graduada em Comunicação Política e Institucional pela UCA, Universidade Católica da Argentina, é diretora da agência Nuvem, com foco na comunicação política, pública, institucional e eleições. E é idealizadora do Reboot, o evento que promove educação e inovação na comunicação política. Olha aí, papo que vai render muita coisa aqui hoje. E Nani, como a gente começa sempre, eu queria entender um pouco tua história. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui agora é o 28º episódio. 28º episódio. Eu tenho certeza que passou muita gente bacana por aqui. E é uma delícia falar sobre comunicação política, né, gente? Eu, como publicitária, eu sou da parte mais criativa do negócio, mas a política, ela vem na minha, digamos que na minha veia aí há muitos anos. Eu formei em 2008, já faz um tempinho. E assim que eu me formei, eu entrei numa agência de propaganda lá em Rondônia. Eu sou de Rondônia. Que legal. E eu entrei numa agência lá que cuidava da conta da Assembleia. E aí eu comecei a ter contato com a política regional. Então eu trabalhava ali com os deputados estaduais e tudo mais. E a coisa estava muito acalorada ali. Rondônia é um estado muito acalorado. Sim. Na política também. Depois eu vou para uma outra agência que eu trabalho com o governo. E aí faço campanhas lá, fiz a campanha de reeleição do governador Confúcio Moura, que hoje ele é senador. E em 2015 venho para Brasília a convite de um amigo, um deputado amigo, que ele fala assim, olha, o que vocês estão fazendo aí em Rondônia vale vocês investirem em Brasília, porque o campo aqui ainda está aberto, né, para consultores políticos, enfim. Em 2015 nasce a Nuvem ali que eu tenho a sociedade com o Fred no início, e passou alguns outros sócios. A gente fez muitos eventos de capacitação. O Fred Perillo já esteve aqui conosco. Já esteve aqui, né? Fred é um ótimo homem de papo. Legal. Adoro bater papo. E ali, em 2015, a gente começa com vários eventos de capacitação. Umas coisas menores, assim. Vamos falar sobre conteúdo, vamos falar sobre estratégia. E foi muito bem aceito pelo mercado. A gente fez uma turnê pelo Brasil. A gente conseguiu fazer eventos no Brasil inteiro. 2016, 2017. E em 2019, nasce a ideia do Reboot. O Reboot que ele vem aí protagonizando esse mercado de grandes eventos do marketing político. Em 2019... Vocês foram os precursores, né? Assim, dessa nova geração. Basicamente, eu acredito que sim, né? Um dos precursores. E em 2019 a gente faz uma edição aqui em Brasília. Lembro até que foi no teatro ali do Brasília Shopping, não sei se vocês conhecem. Sim. E foi uma edição que lotou, assim, tinha gente sentada meio na escada porque queria participar. Então a gente viu que tinha um movimento nascendo ali, ou pelo menos uma carência desse tipo de evento. Logo depois a gente levou para o Rio de Janeiro, que foi um outro sucesso, e em junho a gente leva para Lisboa, que a gente teve contato com consultores portugueses, e foi muito bacana, assim, porque quando a gente levou para Lisboa, por exemplo, o pessoal queria saber muito como funcionou a campanha do Bolsonaro, que foi uma campanha basicamente nas redes sociais, né? Sim. Então eles estavam assim, sedentos por saber como é que faz campanha só na rede social. É incrível a diferença de Portugal para o Brasil, porque os portugueses, eu não vou cometer talvez uma injustiça, mas eles estão um pouquinho mais atrás do que a gente. Porque naquela época eles falavam de campanha em outdoor. E a gente estava ali falando de segmentação de público, enfim. Então tinha essa ponte aí, né? Digamos que essa diferença.
E foi muito bacana. Depois veio a pandemia, a gente não conseguiu fazer evento, a gente fez alguns eventos ali pela internet, pelo Zoom, enfim. E em 2021 a gente volta com força total e desde lá a gente não para. O Reboot hoje ele é um evento que ele inicia o calendário de eventos políticos e tenho muita honra assim, em fazer esse movimento crescer cada vez mais. Como é que você vê a evolução, Nani, assim, desse mercado de eventos para comunicação política? Porque a gente sempre sentiu falta de ter esse espaço de formação, de troca, de networking. A gente está em Brasília, na capital do poder, né? Mas ainda assim, lá em 2015, alguém te deu um toque e falou, cara, vai para lá porque o mercado é amplo, né? E vocês vieram, foram precursores de um evento. E como é que você vê essa evolução desde 2019, quando foi a primeira edição do Reboot, até hoje? Aline, Glauco, assim, eu fico muito feliz que hoje, em 2024, a gente está vivendo um boom desses eventos e sobretudo, a gente vê o quanto a nossa profissão precisa ser capacitada, né? Não existe achismo na comunicação política. Existem métodos, estudos, não tem fórmula, né? Não tem fórmula para se ganhar uma eleição, por exemplo. Sim. Mas tem caminhos, né? Que você percorre ali ao longo dessa jornada. E eu vejo que o interesse por esse tema ele está muito bem quisto, assim, pelos assessores, né? Para quem trabalha com política, até pelos políticos. Por que até pelos políticos? Porque muitos dos políticos, vocês vão concordar, acham que já sabem como a roda gira. E não é bem assim, né? A gente vive num mundo em constante evolução. A cada dia que passa tem uma rede protagonista. Em 2014, quando a gente fez a campanha de reeleição do Confúcio, o Facebook era o grande protagonista. Sim. Hoje, eu posso dizer que no Brasil, ele sim ainda tem relevância, sim, mas não é mais digamos que a rede social que mais engaja, sim, né? Então, a gente vive nessa constante evolução. E quem estuda, não só as redes, mas o cenário político, é a gente, né? Os consultores. Então, eu fico muito feliz de ver esse crescimento dos eventos. A título de exemplo, a gente acabou de voltar do Compol. Sim. Belíssimo. Que foi o Compol Nacional, que foi um grande evento, né? Sem dúvidas, o maior evento de comunicação política. E aí uma reverência aqui a Marcelo Natali, que já esteve aqui conosco, né? E que é o organizador e idealizador do Compol. Estivemos lá juntos e foi de fato um evento incrível, né? Foi incrível, assim, 3 dias ali de muito conteúdo, muita gente boa no palco. E o Compol rodou o Brasil inteiro quase, né? Sim. Então é muito, muito bacana a gente ver que o nosso mercado ele tem relevância, sim, ele tem importância e as pessoas querem se atualizar, querem se capacitar. Eu fiquei impressionado, inclusive, com a dinâmica do evento, porque eram palcos simultâneos que sequer paravam para o almoço. Então você tinha programação de 9 da manhã até as 18 horas, com palcos simultâneos, várias coisas acontecendo. Né? Então, ou seja, existe hoje uma efervescência mesmo no nosso setor, o que é muito bem-vindo. Né? Acho que quanto mais gente formada, maior qualidade, maior facilidade de montar boas equipes e a disputa fica mais interessante. Né? Até porque a demanda é gigante, né? Vamos combinar. Sim, a demanda é gigante. A gente está agora no pré-campanha, final da pré-campanha, aí dessa campanha de 5.565 municípios, sim, né? Então, vão ser mais de 300 mil candidatos, né? Quanta gente... E, assim, é um mercado que gera emprego, né? Sim. É um mercado que está sendo valorizado cada vez mais. Ao mesmo tempo, a gente não vê o que acontecia anos atrás, aqueles grandes marqueteiros que ganhavam boladas. Sim. Hoje não existe mais isso, né? O dinheiro está sendo distribuído, sim, né? Então, a gente vê esse crescimento no nosso mercado. E, enfim, esses eventos eu sou apaixonada, eu
eu falei isso na minha palestra lá no Compol, eu adoro viajar, vou para eventos internacionais e vejo que a capacitação é o único caminho para a gente, de fato, deixar esse nosso mercado de trabalho valorizado. E você acompanhou 2 eleições interessantíssimas aí recentemente, né? A da Argentina e do México. Como é que foi isso aí? Fala um pouquinho para nós. Bom, foi muito bacana as 2 eleições. Eu tive na Argentina em outubro do ano passado. Outubro ou novembro agora, me fugiu aqui. Mas foi no primeiro turno do Javier Milei com Massa. E eu fui como observadora internacional. Qual que é o papel do observador? Ele vai saber o que acontece naquelas eleições, desde como sucede o processo eleitoral, como trabalham os consultores, como é o local da votação. E dentro desse calendário de eventos que tem do observador, eu fui no evento lá que chama Worldwide Election, que é da Mel Garcia, uma consultora política da Argentina que hoje reside em Fortaleza. E na campanha da Argentina foi, assim, talvez tenha sido para mim mais marcante, porque a gente vê um candidato totalmente diferente de tudo que já passou ali pela Argentina, assim. Então a gente vê o Javier Milei, que ele nasce do entretenimento, ele vem da TV, ele é um economista, mas ele aparece em programas de TV, ele é cria do entretenimento, ele é cria da televisão, dos programas de televisão. E midiático, polêmico, e traz ali vários componentes para a sua campanha, desde uma motosserra, né? Quem não lembra aí da motosserra, ele teve um discurso muito pertinente, que era qualquer político, digamos, profissional, era casta, né? Então, foi um discurso que se pulverizou, né, na Argentina. E que sim, a Argentina, nosso país aqui vizinho, que eu inclusive amo, mas vem vivendo uma recessão econômica assim, muito brutal. Triste. Muito triste. Então, quando ele traz digamos que esse ar de novidade para a população, ele se torna ali o protagonista desse movimento. Então, eu acompanhei de perto a votação dele, foi muito incrível, assim, para contar para vocês aqui uma história. Quando a gente chega no local que ele vota, tinha um menininho em cima do ombro de uma mãe, assim. Sei lá, devia ter uns 2 anos o menino. E ele gritava, Javier, Javier, Javier. E todo mundo gritava, caramba. Sim. Assim, é uma virada, né, de chave. Sim. A gente, daqui do Brasil, a gente não tem noção o quanto essa mudança representava algo para eles, né? Importante. Isso. Exato. Né? E quando eu vi aquele menininho, eu falei, caramba, tem algo realmente diferente aqui. E quando ele chega, assim, o observador, ele fica no mesmo local que a imprensa. Um local bem privilegiado, inclusive. Uhum. Então ele passa e vem aquela multidão, assim, porque aí vem a militância, tudo mais, sem nenhuma segurança. Então eu fiquei assim, até com medo de estar ali no meio, porque você não sabe o que pode acontecer, claro, né? Tendo em vista que em 2018 a gente teve um candidato a presidente, que foi o Bolsonaro, que foi esfaqueado, então você não sabe o que pode acontecer ali. E teve aquela coisa, aquele tumulto, ele votando, pedindo pra galera assim, ficar um pouco ali, calma, e ele tava nervoso. E ele votou e saiu rapidamente, assim, todo mundo gritando, ovacionando. Eu falei, cara, que momento histórico eu tô vivendo. Assim. Imagino que tenha sido incrível. Foi bem e aí, bacana. só pra gente entender um paralelo, porque ele foi muito comparado ao Bolsonaro. Apesar dele, de fato, ser um outsider, né? Alguém que não era da política, diferentemente do Bolsonaro que era, mas o Bolsonaro conseguiu se configurar dessa forma aqui. E a época, no nosso país, 2018, também havia esse sentimento de mudança muito forte, né? E uma eleição para cargos majoritários, normalmente elas são definidas ou por um sentimento de mudança ou por uma de continuidade. Então lá existia também esse sentimento de mudança. E nesse paralelo, assim, o que a gente vivia no Brasil e ainda vive,
né, com esse movimento que é o bolsonarismo e o que foi criado na Argentina a partir dessa eleição. Qual o paralelo que você faz das duas coisas? Quais as semelhanças e as diferenças que você conseguiu ver lá ao vivo, em cores, no momento que você acompanhou esse processo eleitoral? Bom, de semelhanças, eu vejo que ele criou um grupo mesmo, não vou falar um grupo, mas ele criou um senso de pertencimento para aqueles que não queriam mais aquela política, né? E eu até falo isso... O inimigo comum. O inimigo comum, né? Todo mundo era contra ali os políticos tradicionais. Mas o que é diferente, assim, porque o Javier, ele é um economista, né? Então ele entende de economia. Né? Um cara que ele foi para a televisão porque ele ia falar da economia. Então ele tem livros e tal. E o adversário dele era o Sérgio Massa, que foi o ministro, né? Sim. E assim, como é que pode um país que está afundando em inflação ser presidido por um ministro da economia, sendo que a economia está péssima? Sim. Então, era uma contradição em si mesmo. Uma contradição, assim. Embora o Massa tenha conseguido ganhar no primeiro turno. Ele ganhou no primeiro turno. E o Milei, ele consegue passar ele no segundo turno. Mas, de comparação, ele realmente é um outsider. Ele tem uma persona, um personagem diferente de qualquer outro político, né? Ele tem aquela coisa do rockstar, sim, midiático, do cabelo bagunçado. Ele é muito... Ele tem a fala muito simples, o que se compara um pouco com o Bolsonaro, porque, assim... veja bem, a gente entende que Bolsonaro e Lula, por exemplo, são duas pessoas que se comunicam bem com o seu eleitorado. Sim. Não necessariamente que eles se comunicam bem com outra classe sim, política, eles se comunicam bem com o seu eleitorado. E o Milei também conseguiu fazer a mesma coisa, se comunicar bem com o seu eleitorado e reverberar essa mensagem que é essa coisa da mudança. Como um país pode mudar, sendo que os mesmos estão governando há mais de 20 anos. Sim. Então, foi muito bacana. E outra comparação, o uso das redes sociais foi intenso também, que é muito igual ao Brasil. Sim. Então, WhatsApp, esses aplicativos de disparo de mensagem foram protagonistas, né, nas eleições. TikTok, vídeos curtos, sim, disparados ali nesses aplicativos. Acho que também lembra muito que a gente viveu ali em 2018 e viveu em 2022 também. Sim. Eu vi peças belíssimas e muito fortes, né? Independente do mérito, assim, um trabalho de publicidade e de marketing muito, muito bonito, assim. Eu vi uma peça, por exemplo, que explorava os filhos que tinham que sair da Argentina para trabalhar e aí eles iam voltar para casa. E é uma peça lindíssima, assim, um apelo emocional muito bem construído. Lembro também de uma impressa que ia no ônibus dizendo: a casta não sabe o que você passa aqui porque eles têm chofer, né? O rosto do Milei, assim, é tudo muito impactante, assim, né? Muito, essa marcação do nós e eles, assim, muito, muito acirrada, né? Esse nós contra eles é uma coisa que a gente já foi trabalhado isso em muitas campanhas, inclusive aqui no Brasil. O Lula trabalhou isso, né? Sim. Lá atrás, em 2002, ele trabalhou esse nós contra eles. Mas esse nós contra eles, até no livro do Felipe Nunes e do Trauman, Biografia do Abismo, inclusive super indico. Assim, eu tô no finalzinho do livro. E Ó a dica aí para quem tá assistindo, hein? Biografia do Abismo, um livro assim que, enfim, é uma aula. Ele fala que na época que o Lula usava esse termo, nós contra eles, né, que era o PT contra o PSDB, ele não falava que o PSDB era o inimigo que ninguém pode votar nele. Ele colocava o PSDB na mesma, digamos que no mesmo conjunto de atores políticos, mas não era nada que, se você votar neles, você
não é uma boa pessoa, Sim. né? Coisa que a gente vê hoje que mudou. Sim. Hoje o nós contra eles é que, por exemplo, se vocês votarem no Lula ou no Bolsonaro, a gente não pode ser amigos. Esse é o nós contra eles. Diabo, desqualificante. Né? Exatamente. E aí o Milei consegue também levar isso, essa polarização para esse cenário argentino. E teve camadas, como você teve lá, né? Eu te pergunto isso porque esse tipo de camada eu não consegui acompanhar. Mas teve também muito racha familiar, como teve aqui no Brasil, famílias se dividindo, isso impactou a esse nível a eleição? Então, Glauco, eu até conversei com uma amiga minha consultora, a Rimena, que em 2015 ela faz a campanha do Macri, né? O Macri ganha. Ela também fez a primeira edição do Reboot. Então ela trouxe um case pra gente, que foi bem legal. Acabei perguntando para ela isso ano passado, né? Rimena, como é que tá aqui em questão de amigos, família? Sim. Porque no Brasil foi uma... O quão afetou, né, essa polarização, né? No Brasil foi uma destruição de famílias em massa, assim. E ela falou que lá nem tanto, porque eles conseguem diferenciar, né? Eles conseguem diferenciar a escolha, assim. E é muito engraçado, porque o argentino ele é muito diferente do brasileiro. Por exemplo, lá a fake news não tem a penetração que tem aqui, por exemplo. Mas eles são apaixonados. Também. São apaixonados, eles são, enfim... Boca e River, você tem também dualidade. Eles são viscerais, né? Mas eles têm uma... Digamos que um senso de... eu vou pesquisar se isso aqui é certo, isso aqui é verdadeiro ou falso, né? E aí, dentro dessa... Pelo que eu soube dela, não tiveram esses rachas familiares. Diferentemente do Brasil, né? Mas eu acho que se essa polarização se prolongar, eu acho que sim. Provavelmente no futuro próximo, essas brigas vão ser protagonistas, assim. Porque não tem como, né? Você acaba tendo que torcer para um time. E aí gera uma briga e confronto. Você estava contando um pouco da sua experiência internacional recente. Um dos países visitados e da eleição foi a Argentina, a outra foi o México. E nos bastidores você estava me contando aqui que o México é um país onde as mulheres têm um protagonismo, exercem um protagonismo, inclusive sob força de lei, né, de paridade, etc. e tal. E você foi acompanhar de perto a eleição em que a disputa principal era de duas candidatas. Então, necessariamente, hoje o México tem uma presidente eleita, uma mulher eleita, né? Como foi viver você como uma mulher na política, viver essa experiência de ver um país em que as mulheres têm algum protagonismo, né, assim, maior do que o que a gente vive no nosso país? Bom, foi muito bacana, Aline, Glauco. Primeiro que o México ele tem essa questão da paridade, então metade dos cargos ali que estavam disponíveis, foram mais de 20 mil cargos, a maior eleição da história do México, metade foram para mulheres. Uau. E isso é muito bacana, porque para mim é uma evolução. Total. E eu acho super necessário. Necessário, assim. É isso. E foi muito legal ver esse cenário, mas ao mesmo tempo que é um país muito violento. Então lá se matam diariamente 10 mulheres por dia. É um país muito violento. Inclusive, essa foi a eleição mais violenta da história. Tiveram 100 pessoas, um pouco mais de 100 pessoas mortas. 35, se eu não me engano, posso estar errado, mas mais ou menos 35 candidatos. E o restante, pessoas que trabalhavam na campanha, coordenadores. Imagina, a gente, assessor, tá ali à mercê da violência, né? Então, isso foi um fato que me impressionou bastante. Gente, muita gente. Imagina. 100 pessoas num processo eleitoral, 100 pessoas envolvidas com o processo eleitoral. É muita gente. E, assim, atos de violência totalmente... assim, bizarros, porque o candidato ele estava no palanque e chegava alguém por trás com uma arma e matava. E esses vídeos, assim, viralizaram na campanha inteira. Sim. Porque...
Então, ser consultor político no México é uma atividade de alta periculosidade, né? Exatamente. É risco exatamente. de morte Sim. mesmo. Inclusive, mas é de nervoso. Nervoso, só de... Não, é impressionante. Eu me impressionei muito, assim. E, inclusive, eu até gravei um podcast que chama Eleições no México com um consultor, que ele é uruguaio, mas trabalha no México há 4 anos. Federico Yazabel. Então, quem quiser assistir esse podcast é no Reboot Talks, que está aí no YouTube e nas plataformas também. Então, tive uma conversa com ele. E, além do mais, tá aí. A gente hoje vive um cenário muito bacana no México, que tem a primeira mulher presidente, que é a Cláudia Sheinbaum, que ela vem aí como sucessora do Obrador, que é o atual presidente. E é um político de esquerda. Ela foi também governadora da Cidade do México. A Cidade do México é como se fosse aqui o Distrito Federal, né? Uhum. Ela foi governadora. Mas eles tiveram, assim, o que me marcou na campanha, por exemplo, nas peças, era que a oposição falava que ela ia ser o fantoche do Obrador. Mas só que aí, em 2020, na pandemia, ela como governadora e ele como presidente, ele, por exemplo, ele era contra as máscaras na pandemia. E ela a favor. Então tiveram essa briga aí. Sim. Então ela conseguiu descolar essa imagem de, sou fantoche. Não é bem assim. O que é uma pecha que cabe muito, que os homens acham que cabe muito nas mulheres, né? Exato. Como se a gente não tivesse condições de liderar, etc e tal. Exato. E ela consegue desconstruir essa imagem brilhantemente. Sensacional. E a outra, que é a Xochitl Gálvez, ela também... E é muito legal, gente, porque lá foi a esquerda contra a direita. Mas não teve essa polarização que a gente vê por aqui. Até tem, né? Sim. Como toda eleição, mas assim, não é tão polarizado, não foi uma campanha agressiva. A oposição com a Gálvez, eles fizeram muitas peças lindas, sabe? Sobre futuro, e que eu gostei muito de ver, assim. Muitos jovens. E outro dado interessante... é que lá tem uma porcentagem... Aqui, como tem, por exemplo, tem as cotas... A cota... de gênero, né? De gênero, lá tem a cota para a juventude entrar na política. Que legal. Então, acho que 15% é obrigatório ter candidatos jovens, de até 29 anos. E aí tem o partido lá, o PRI, que é um dos maiores partidos... ele aumentou isso para 30%. Então, a gente vê um movimento diferente, de renovação. Né? Muito legal. É muito legal, assim. Essas viagens com observadoras assim, foram muito bacanas para aumentar o repertório, né, de conversa, mas para a gente entender também que a política ela pode melhorar sempre. Você contou uma história aqui nos bastidores que me chamou a atenção, porque a gente... profissional de comunicação costuma falar que tudo comunica, né? E a líder das pesquisas, ao votar, ela fez questão de ficar na fila por 2 horas, que é um ato de comunicação, né? Ali na reta final, a eleição embolada, e ela isso também foi um gesto ali até o final, né? Um gesto que tem leitura, né? Tem simbolismo. Ela não foi a líder, ela era a segunda colocada. E algumas más línguas falaram que isso até ajudou a virar voto ali. Esse ato dela ter ficado 2 horas ou mais no sol. Estava muito quente no México. Genial, né? E ela ficou conversando com todo mundo. Ela tirou foto com todo mundo. Eu tenho uma selfie com ela. Assim. Legal. Foi muito bacana ver essa coisa do político ser gente como a gente. Sim. Né? E ela conseguiu trazer essa ideia ali para a votação. Foi muito legal. Nani, você fala muito sobre conteúdo e, assim, como essas experiências te trouxeram de bagagem para que você pudesse aplicar, por exemplo, nas campanhas hoje, né? A gente vive um momento em que a comunicação, as redes sociais estão cada vez mais ganhando o protagonismo. Inclusive, a gente aposta que essa eleição agora de 2024 ela vai ter aí o protagonismo que é devido, né? Mas a gente sabe que sem estratégia
não resolve. Então você foi acompanhar campanhas presidenciais, né, muito bem feitas, com uma disputa muito acirrada, e certamente isso te trouxe aí aprendizados. Assim, o que você poderia dividir com a gente dessas experiências internacionais que a gente poderia aplicar aqui no Brasil? Acho que a primeira coisa, falando de estratégia, é você entender o cenário político, né? Porque, vamos lá, eu até falei isso em uma outra conversa, que o cenário, ele dá palco para o artista, né? O artista, no caso, o candidato. Sim. Se ele não entender que naquele cenário, por exemplo, se aqui no Distrito Federal, nas pesquisas saem que a gente precisa de mais segurança, que a gente precisa de uma melhor educação, se esse candidato não entender qual o cenário, ele não vai se comunicar. Então, ele precisa entender qual o palco que ele vai pisar, né? Então, a primeira dica é: entenda o cenário da sua cidade. Se na sua cidade o importante é se falar de asfalto, não tem por que você falar de educação, por exemplo, né? Então, ou pelo menos não priorizar, priorizar a educação em detrimento da pauta que a sociedade está impondo, né? Sim, porque acho que tem 3 grandes eixos que todo mundo tem que falar: educação, saúde e segurança, né? Perfeito. Mas o prefeito, ele não vai conseguir lidar com a segurança, porque não é capacidade dele, é do governo. Mas ele tem outras pautas, ele é a guarda municipal, né? A iluminação pública, né? Então ele pode, embora ele não tenha esse protagonismo, que não cabe a ele, ele pode ter outros meios de alcançar êxito. Com pautas paralelas, isso, né? Então, a título de exemplo, são esses exemplos: a iluminação pública, a guarda municipal. E quando a gente entende o cenário, a estratégia ela vem quase junto, né? Então, o trabalho do consultor, ele fica muito mais fácil. Sim. Porque não existe a gente também fazer campanha sem pesquisa. Não existe. Sim. Seja ela a pesquisa qual for, gente. Porque pesquisa realmente é uma coisa cara, dependendo de qual pesquisa. Mas a pesquisa que você faz também ali entre 10 pessoas da equipe, ou então pega pessoas aleatórias da cidade, isso já te dá uma luz, né, do que tem que ser feito ali naquela cidade, né? Ou seja, é importante ouvir, a escuta ativa, né? Seja ela por meio de uma ferramenta de uma pesquisa contratada, seja ela por meio da ferramenta do diálogo com a sociedade, né? E eu acho que quando você fala do público, da diversidade, é isso, é importante, não adianta você concentrar ali numa bolha apenas, né? É importante você ouvir pessoas com características diversas para que você consiga ter um resultado mais eficaz do que de fato é o sentimento da população, porque a população é composta por pessoas diferentes, né, de idades diferentes, de gêneros diferentes e de preferências, gostos diferentes. Então é importante fazer esse exercício. Né? E aí nessa pré-campanha, o que é mais importante na pré-campanha? É ouvir. Sim. É ouvir as pessoas. E aí, com isso, você consegue criar ali as estratégias e depois um planejamento, porque na campanha em si a gente vai trazer propostas, a gente vai trazer embates, né? Então a gente vai trazer outras coisas, outros componentes, mas na pré-campanha, ouvir, entender cenário, analisar pesquisas, acho que é o fundamental. Isso que a Nani traz é importantíssimo. Se tiver algum pré-candidato nos assistindo aí, e as pessoas que trabalham na equipe, que o profissional de comunicação, ele não é adivinho, né? Ele não é um cartomante ou qualquer coisa do tipo, né? Existe muito essa expectativa quando a gente vai conversar com o candidato, que pergunta para nós como se a gente tivesse um saquinho de perguntas, né? Um saquinho mágico de respostas. E a gente trabalha com pesquisa, trabalha com dados, e aí sim entra a experiência, entra o tino, entra o faro, né, do profissional, mas em cima de algo minimamente científico, né? Sim, não existe campanha
no achismo. Aí não tem como. A gente precisa de dados, né? A chance de dar ruim é muito grande, muito, né? muito fácil dar errado. Agora, Nani, você tem falado muito sobre um conceito aí, né? O marketing, ele tem trabalhado diversas matrizes. E uma delas é o marketing de reverberação, que você está falando, né? Que a sua mensagem reverbere para além das redes sociais. E eu volto aqui a falar sobre a importância que a gente entende que as redes sociais vão ter, mas a gente não pode esquecer do off, do cara a cara, do sola de sapato que precisa ser gastada nesse período. Então, assim, como esse conceito se alia a um trabalho estratégico que a comunicação vai desempenhar nessa campanha? Bom, eu até trago isso, que é uma nova palestra minha, que é o marketing de reverberação, que é justamente a gente tirar das redes sociais e colocar que essa conversa gira em bares, em escolas, em rodas familiares, né? Porque, vamos lá, em 2020 a gente vive a campanha do distanciamento, né? Então, a última campanha de prefeito foi uma campanha que foi lives, era carreata, não sei se vocês lembram. Máscaras. Sim. Não tinha contato. Então estranhíssimo, inclusive. Estranhíssimo. De lembrar que foi há 4 anos só, nem parece que foi uns 20 anos atrás, né? Sim. E esse ano a gente vive a campanha do contato. E o que é o contato? É isso que você falou. Sola de sapato, aperto de mão, conversar, estar presente, né? Então, essa conversa tem que sair, o peso da campanha ele tem que sair um pouco das redes sociais. Claro que é importante, óbvio, né? A gente vive em 2024, sim, mas ela tem que sair, ela tem que reverberar em outras esferas. Então, voltar àquele, vou conversar, vou nas casas, sim, vou apertar a mão, eu vou andar na feira, né? Na feira de bairro, enfim. As pessoas querem ver o candidato, sim, querem tocar, né? A gente viu isso em 2022. A gente viu Lula, Bolsonaro entre milhares de pessoas. Sim. Então, essa campanha também continua com essa coisa do contato sendo o maior ativo, né, para essa campanha. E é isso. Quando a gente não gera nenhuma... Quando a nossa comunicação não gera nenhum incômodo, Aline, por exemplo, ela tem que gerar incômodo. Sim. Quando ela não gera nenhum incômodo, a gente está fazendo algo errado. Porque quando é beleza, eu tô comunicando, mas não gerou nada. Tá tão morno, né? Então, vamos mudar a estratégia? E o que você sugere, Nani, para transformar isso em prática? Como transformar essa comunicação, essa presença digital em presença física e reverberar a mensagem do candidato em outras esferas da vida real, para que ela não fique presa ali nas redes sociais? A gente tem que levar a nossa mensagem para as pessoas, para micro-influenciadores, digamos assim. Por exemplo, se eu for candidata, vocês são meus amigos, eu vou falar, Glauco, Aline, eu sou candidata a prefeita e queria muito falar sobre as minhas ideias, o que eu vejo que pode ser bom para a nossa cidade, e vocês levarem isso para outros polos, né? Vocês conseguirem levar isso para outras pessoas. Então, eu acho que quando o candidato ele consegue reunir um time de influências, digamos assim, né, que seja desde a sua mãe, né, tem muitos candidatos, sim, que esquecem de falar para a própria família, sim, que são candidatos, né, isso é incrível, sim, mas acontece. Quando você consegue comunicar para o seu voto duro, o que é o voto duro? Aquelas pessoas que eu tenho certeza que vão votar em mim, que é desde da família, dos melhores amigos, a turma do trabalho, e que essas pessoas consigam levar minhas propostas para outros cantos. Sim. Então, isso é um bom início. Você trouxe um conceito que ele ainda não foi falado aqui nesse podcast, que ele é muito interessante, que é o de micro-influenciadores. Né? Então, você tem assim, a ideia hoje, né, que o influenciador ele tem que ser o que influencia milhares de pessoas e às vezes o candidato mira em conseguir aqueles mega apoios. E às vezes você ter um conjunto de micro-influenciadores na sua região, né, no seu segmento, é muito mais eficaz. Né? Então, fala um pouquinho desse conceito de microsegmentadores, porque ele chegou no nosso podcast e
a primeira vez agora? A influência, a gente vê assim, ó, pelos influenciadores, os grandes influenciadores, né? O que eles fazem em geral? Eles ensinam alguma coisa, eles são referência em alguma coisa, mas, sobretudo, quem tá aqui, ó, eu, por exemplo, quando eu sigo alguém, eu quero aprender com essa pessoa, eu quero entender um pouco mais do que ela trabalha, enfim. E aí, e a gente transferindo isso para as eleições, a gente consegue aí pegar esses micro-influenciadores, que são pessoas próximas, para que elas aprendam o que eu tô querendo mudar na cidade, né? E aí vem de toda a campanha, o que eu penso, como eu sou, porque, gente, não tem nada melhor do que alguém falando sobre a gente do que nós mesmos, né? Porque, assim, eu posso falar muito bem de mim aqui, sim, mas quando a Aline ou o Glauco falar, poxa, a Nani é isso, a Nani é aquilo, é diferente. A tal da prova social. A prova social. Sim, é importante. Então é isso, quando o candidato ele consegue encontrar esse grupo de pessoas que vão levar sua mensagem, e aí que eu falo de micro-influenciadores, sim, seja ele aqui no off, né, na vida real, que você, no mínimo, você convive ali com mais ou menos 10 pessoas durante a sua rotina, que é o pessoal do trabalho, a sua família, enfim, alguém do seu prédio. E aí, quando você consegue difundir essa mensagem para outros núcleos, eu não vejo como isso dá errado. Eu não vejo como isso dá errado, né? E você também tendo a noção que a sua mensagem ela pode ser entregue tanto no off quanto nas redes sociais, aí você faz um trabalho completo. Eu acho que o mercado, inclusive, está muito atento a esse novo formato de entrega. O mercado vai mirar a venda, o marketing político vai mirar o voto, mas dos micro-influenciadores. Uma vez que é isso, os grandes influenciadores talvez não tenham tanta efetividade quando a gente está pensando ali, de repente, numa segmentação de um público. E aí, quando a gente trabalha uma campanha proporcional, a gente vai falar com públicos muito bem segmentados. Inclusive, é fundamental que a gente faça isso, que a gente, né, entenda com quem a gente vai falar. Mas, em relação a esse conceito de micro-influenciadores, eles seriam a evolução do líder comunitário? Ah, com certeza. É o líder comunitário, né? Sim. É o líder comunitário. E aí, mas só não que eu só, acho que as pessoas associam muito o líder comunitário àquela coisa da compra do voto. Porque eu compro o líder comunitário e ele me traz 200 votos. E eu acho que a evolução do conceito de micro-influenciador é um pouco além disso, né? A gente não está necessariamente lidando aí com o pecúnio, o dinheiro, né? Porque, na verdade, a gente está pensando no senso de comunidade. Sim. E aí, quando você cria uma comunidade e consegue colocar as pessoas dentro desse cenário de pertencimento, gente, assim, só tem a crescer essa comunidade, né? É difícil. É difícil você equilibrar uma balança que o candidato ele tem que ser diferente dos outros, né? Então ele tem que ter esse senso de diferenciação, mas ao mesmo tempo ele tem que fazer parte de uma comunidade. Sim, então é difícil equilibrar essa balança, mas tem que ser isso, assim. Ele tem que ser diferente, né? E aí com as suas propostas, com o seu jeito de pensar, mas ele também tem que se conectar com essa comunidade, né? Mais um paralelo que a gente faz com o marketing, né, tradicional, digamos assim, dessa necessidade de criação de comunidades. E aí quando você fala do pertencimento, isso é uma necessidade básica do ser humano. O ser humano precisa se sentir parte de um grupo. E aí, quando você tem a ferramenta das redes sociais em que todo mundo hoje tem o poder da influência, o poder da palavra, de alguma forma, para que você faça a diferença, você precisa reunir as pessoas para que elas se sintam parte de algo e aquilo ali as motive enfim, defender alguém, alguma causa, alguma marca, né? Então a gente vê assim muitos paralelos nessa construção do candidato que se parece com uma construção de uma marca e essa evolução que vai fazer, inclusive, com que as campanhas fiquem até mais baratas, se você, obviamente, souber usar essas estratégias que a Nani tá dando aqui de graça para vocês. Não, mas é isso, Aline, perfeito, assim, e penso mais, assim, para além disso, as pessoas, quando elas se identificam
elas se tornam fãs, né? Elas se tornam fãs. A gente falando de marca, né? Sim. Eu, por exemplo, eu uso aqui iPhone. Eu me identifico com a marca e sou fã. E provavelmente eu vou continuar com o iPhone até ele existir. E quando Somos dois e temos uma hater na mesa. Eu sou Team Samsung. Mas é não isso. abro mão. E ela se identifica. Sim. Então, quando você se identifica com um candidato, provavelmente você vai segui-lo até ele sair ali da política. Sim. Mas você consegue continuar com ele, com os pensamentos, caso ele faça um bom mandato também, né? É isso, Agora, ainda tem isso. Importante. Nani, como fisgar essa pessoa num cenário de saturação das redes, de que tudo... a atenção é um grande ativo, né? Todo mundo quer chamar a tua atenção e você está ali como político disputando com grandes marcas, com celebridades, né? com entretenimento, que é muito mais interessante em tese do que um candidato. E eu já te ouvi falar sobre técnicas, estratégias de produção de conteúdo para se destacar nesse mundaréu de coisas que a rede se tornou, né? Bom, não tem uma fórmula, né? Como a gente estava falando, não tem uma fórmula, gente. Eu acho que cada candidato é diferente do outro, assim. Mas eu acho que, acima de tudo, a pessoa tem que ser autêntica. Não tem como ela fazer um personagem nas redes sociais e na vida fora delas ela ser outra. Eu acho que a autenticidade ela vem aí como primeiro componente mais importante. Em segundo lugar, usar e abusar das tecnologias e dos meios, que vai desde o blog da tua cidade, vai desde as tuas redes sociais, vai do grupo de WhatsApp que você costuma interagir. E hoje em dia também tem a inteligência artificial que está aí também para te ajudar numa produção de conteúdo. Eu não tenho como... ter um designer na minha campanha, mas você tem uma ferramenta ali que, colocando a frase certa, ela te dá uma imagem quase perfeita, Sim. Né? E então, eu acho que, sobretudo, a autenticidade, depois aliado a essas redes, enfim, sites e blogs, e usar o que tem na sua cidade, jornal, rádio, o velho e bom folheto ali também, né? Uma coisa também muito interessante são as ligações. Tem um dado que diz, eu não vou lembrar agora a porcentagem, mas as pessoas lembram mais de você quando você liga para elas. Então, por exemplo, hoje é aniversário da Aline. Aline, você recebeu 100 mensagens de WhatsApp, mas quem te ligou é que você vai lembrar. Isso aí você tocou no ponto, você deu o exemplo perfeito, que eu detesto receber mensagem de WhatsApp no meu aniversário. Fica a dica, gente. Me liga. E aí, quando você... putz, mas é difícil, eu vou ligar para todo mundo? Não precisa ligar para todo mundo. Mas veja bem, se você é um candidato que consegue gravar um áudio, e esse áudio, ele vai conseguir entrar em alguns grupos... já vale. Sim. Super. Quando você consegue mandar um áudio e para todo mundo que te segue, você encaminhar esse áudio e falar, olha, eu sou candidato, vai ter certeza que isso pode dar certo. Eu fiz uma campanha aqui em 2022 do Paulo Roque. Não sei se vocês conhecem. Do Novo. E aí ele falou assim, Nani, olha, eu sou professor, eu tenho 500 contatos aqui que são próximos. Eu falei, 500 contatos próximos? É difícil, né? Pô, pessoa... É muita coisa. Mas professor normalmente, né, tem uma rede maior. Assim. E aí eu falei, Paulo, você topa a gente gravar um vídeo para todo mundo e mandar pelo WhatsApp? Aí ele falou, topo. E aí no vídeo ele mandava, não era uma mensagem genérica, qualquer. Ele contava assim, Glauco, eu fui teu professor, eu sou candidato, queria muito contar com o seu apoio, tem a história da gente ali, tal. E ele mandou para 500 pessoas, assim. E todo mundo respondeu. Sensacional, Sim. Isso. Assim, acho que a base... funciona, Sim. né? As pessoas estão, assim, as redes sociais, elas surgiram para aproximar as pessoas e hoje a gente está num movimento inverso.
As pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras. Então, assim, achei perfeito o que você trouxe, Nani, e casa muito com o que a gente tem utilizado aqui de estratégia com os nossos clientes. Por exemplo, a gente até gravou um conteúdo esses dias falando sobre isso. Foi num evento, pegou o telefone das pessoas, por favor, façam isso. No dia seguinte, manda um áudio com o nome, né? Nominal. Fulano, obrigada pela sua presença ontem. Isso vai aproximar as pessoas. Porque o comum até vai no evento, às vezes até pega o contato. Mas, cara, a gente tá em julho, né? A pessoa vai lembrar de você em outubro? Primeiro porque as pessoas não estão nem se ligando que está em campanha, né? Quem está preocupado com campanha somos nós e vocês aí que estão assistindo. Mas a população em geral não tá preocupada porque ela está preocupada em pagar as contas, os boletos, né? Colocar o arroz na mesa. Então, assim, manter essa proximidade com o eleitor é algo fundamental. Com o eleitor, apoiador, possível eleitor, enfim. Mas você precisa ter estratégias. E é isso, Nani. Não precisa ficar inventando a roda. Coisas simples. Mantenha o contato, manda um áudio, grava um vídeo, faça coisas que ali a pessoa vai se sentir, poxa, ele tá falando comigo. Né? Exato. Ele vai se sentir. Você usou a palavra perfeita. É a proximidade. E aí tem a Rimena, que eu citei para vocês, ela tinha uma palestra que eram 3 eixos. Era proximidade, cercania e horizontalidade. Que campanha hoje não é de cima para baixo, é aqui. Sim. Todo mundo igual, né? Essa coisa da cercania, proximidade, de estar perto, né? Até nos atos políticos, não colocar aquele palco gigante, galera lá embaixo, você lá em cima. Não, faz aquele palco lá ali no meio. Você consegue girar e falar com todo mundo. Aquela coisa mais próxima. E, claro, o contato, mais uma vez a palavra contato foi dita aqui, né? A campanha do contato, de não só o contato físico, mas de você criar essa rede de pessoas, né? Que sejam os teus mobilizadores. A gente não está falando de coisa de outro mundo, não, a gente está falando de mobilização. Sim. E às vezes parece até um papo meio vintage, né? Mas você imaginar que todo mundo vai fazer o que se considera moderno, né? Então todo mundo vai ter tráfego pago, todo mundo vai disparar em listas de WhatsApp cards, todo mundo vai fazer uma série de coisas que são tidas como, né, as mais modernas na eleição. Agora pensa comigo, quantos vão pegar o telefone e ligar para as pessoas? Né? Isso por si só, até por estratégia, é um puta diferencial, né? Não, com certeza. E principalmente nas pequenas cidades. Sim. Porque aí é o boca a boca mesmo. Sim. Que vai fazer sucesso. E tem as características que diferenciam a eleição geral, as eleições gerais, das eleições municipais. E se a proximidade é importante nas eleições gerais, se as pessoas querem estar perto de um candidato a presidente, você imagina de um candidato a vereador ou a prefeito. Então isso é condição, assim, mínima, né, para você iniciar uma campanha. Essa craque que vocês acompanharam aqui, com experiência internacional, com experiência nacional, precursora dos grandes eventos aí, né, uma líder do nosso mercado, uma referência, mas uma coisa que vocês não sabem sobre ela é que, além disso tudo, ela toca um violão e canta de maneira divina. É verdade! Deu show pra gente lá no Happy Hour do Compal. É verdade, assim, Nani, com um pouco de timidez, mas foi. Tô meio enferrujada, gente. Mas como faz é muito isso? tempo. Você sempre cantou? Eu já tive banda, Olha só, que legal. Já tive banda na época da faculdade. Que massa. Mas aí tinha que trabalhar, né? Não tinha como conciliar. Mas já tive banda, mas faz tempo, assim, eu ando meio enferrujada mesmo, assim. Não, mas foi bacana. Não pareceu, não. No próximo podcast ela vai trazer o violão. Hein? No próximo a gente dá uma palhinha aqui. A gente coloca umas cervejas, petiscos aqui pra tudo certo. Vamos fazer uma já tô dentro. Vamos lá pro ping-pong do Mentoria, pode começar. Nani, política pra você é? Comunicação. Um bom candidato precisa ser autêntico. O que não pode faltar para uma campanha vitoriosa? Aperto de mão. As redes sociais são essenciais para disseminar o seu propósito. Campanha boa se faz com uma boa equipe. Legal. Sensacional, Nani. Foi assim um prazer enorme. Já tinha um tempão que a gente queria te trazer aqui.
E, enfim, que bom que deu certo. Foi um papo muito bom. Obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi uma honra. Uma honra minha. Estou muito feliz. E assim, gente, a gente tá gravando aqui, mas tem ali no fundo tem um lago, dá pra ver ali também o congresso, assim, a vista incrível, parabéns, gente, eu adoro participar de podcast e também deixo aqui uma dica. Isso, eu queria te agradecer a presença, né, também tô muito feliz com a tua vinda aqui e queria te pedir para você dizer para quem está nos ouvindo, né, nos assistindo, como é que faz para te encontrar. Tá, vou deixar minhas redes, o Instagram, que eu uso basicamente Instagram, que é Nani Blanco, @NaniBlanco, NANI, e deixo também as redes da Agência Nuvem. Bom, para quem não sabe, eu tenho uma agência de marketing político, marketing institucional, então a gente atende aí a algumas grandes instituições, que é muito bacana, trabalhar também com instituição, sim, para além do eleitoral. E também comunicação de mandato, agência Nuvem, @AGNuvem. E no YouTube a gente tem um canal que é o @AGNuvem também. E lá tem algumas palestras bacanas, tem do primeiro reboot, tá tudo lá. Palestras maravilhosas, com uma galera assim, incrível do mercado. Tem podcast também, que é o Reboot Talks, que também fica lá no YouTube e também no Spotify. E deixo também o @Seminário Reboot, que é o reboot que a gente faz aí todos os anos. E ano que vem, já dando spoiler, a gente vai fazer uma edição também em Portugal. Que legal. Uau. Então, convida nós, Nani. Bora. A gente quer ir pra lá. Bora para Portugal levar o que o brasileiro tem de melhor. Sim. Dizer que foi uma honra a gente estar aqui. Muita gente bacana passou por aqui, né? E parabéns, sucesso. Espero estar em outros aí com violão e cervejinha, né? Se rolar. Sensacional. Sensacional. Ó, e se você ainda não nos segue nas redes sociais, eu quero dizer que, assim, você tem chances de ter uma campanha mais ou menos. Né? Então vamos lá, vamos nos seguir, @Mentoria Eleitoral. De novo, reforçando, se inscreva no canal, ative as notificações. A cada 15 dias, um novo episódio. E vocês estão vendo aí, eu não preciso nem falar. A gente só tem trazido aqui os melhores do mercado, então ajuda a gente que a gente ajuda vocês. É isso aí, galera. Até a próxima. Até o próximo episódio. Obrigada.